Olá rapaziada, olá torcedor, surgindo aqui o nosso canal aqui nesse momento aqui. Já peço a você que se inscreva, deixe seus comentários aqui, suas opiniões, é muito importante pra gente, pra esse novo trabalho. Galera, vamos falar de futebol, né? Aqui o papo é reto, o papo é futebol. Falar um pouco aqui da seleção brasileira. O que dizer de bom dessa seleção brasileira, meu Deus do céu? Uma seleção que está em quinto lugar nas eliminatórias da Copa. Se o Brasil dependesse ontem deste jogo, estaria fora, ia fazer uma repescagem aí. Ela ia entrar de novo para a história negativa do futebol brasileiro de seleções. Mas o fato é, o Brasil está 3 partidas sem ganhar. A última perdeu para o Uruguai. Agora a próxima perdeu também para a Colômbia de virada. Uma seleção perdida em campo. Jogadores não conseguiram ainda se adaptar ao esquema tático do Fernando Diniz. Sabe, quando a gente vê uma seleção dessa jogando, dá um desânimo. Aos poucos o torcedor brasileiro vai deixando de acompanhar a seleção. Me lembro que algum tempo atrás, antes daqueles 7-1, o torcedor brasileiro muitas vezes deixava de trabalhar, perdia um dia de serviço, um dia de trabalho, para poder acompanhar a sua seleção, acompanhar a seleção brasileira, né? Hoje em dia você pode ver, pode fazer uma pesquisa, muitos torcedores não vão fazer mais isso, nem mesmo para assistir a Copa do Mundo, para assistir a seleção brasileira. Porque uma seleção que ao longo dos anos aí tem se mostrado uma seleção que praticamente perdeu o respeito pelos demais adversários, né? Você lembra que quando a seleção brasileira ia jogar, todo mundo pregava respeito à seleção, e hoje em dia você pode ver, o Brasil praticamente perdeu esse respeito, né? Lá fora, na Europa, aqui mesmo no nosso continente. Mas analisando a seleção brasileira de um modo em geral, dá saudades do tempo de Kaká, Rivaldo, Ronaldo Nazário, Fenômeno, sabe? Dunga, Romário, Bebeto, Mauro Silva, Aldair, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Roberto Carlos, Cafu, né? Para hoje você vê, e outros demais que me fogem agora da memória. Para você ver uma seleção de hoje em dia, essa seleção brasileira que há tempos não ganha uma Copa do Mundo, né? As últimas Copas tá passando vexame, né? Tá sendo uma vergonha essa seleção brasileira que vem desfilando em campo. Desfilando não, isso aí não é desfile. Você vê um time em campo apático, os laterais não apoiam mais como antigamente, também não sabem mais defender, né? Uns meia completamente perdido em campo, uns meia que não chega junto ao ataque. Nós não temos um atacante. Os 3 últimos jogos aí fizemos 2, 3 gols aí de zagueiros aí praticamente, né? Nós temos jogadores bons aqui dentro mesmo do Brasil, do futebol brasileiro. O caso do Pedro do Flamengo, que faz bastante gols, mas não é convocado, e quando não joga, não entra para jogar, né? Hoje em dia nessa seleção brasileira o que se aproveita é o Vini Júnior, o Rodrigo, né? São jogadores bons, de alto nível, mas os demais jogadores de um nível mediano. Temos esse goleiro aí do Palmeiras, do Everton, que cata muito, mas não joga na Europa. O dono da camisa no Brasil é o Alisson, que deu vexame na Copa do Mundo, na última Copa. O goleiro do Palmeiras não é titular da seleção brasileira. Por quê? Porque não joga na Europa. Hoje em dia você pega jogadores que jogam aqui dentro do futebol brasileiro e forma uma seleção que joga melhor do que esses caras que vêm da Europa jogar aqui na nossa seleção. Por quê? A CBF só convoca a maioria de jogadores que jogam na Europa e deixa aqui dentro do Brasil vários jogadores bons, como a gente tem. Eu lembro que a última Copa, aquela Copa de 94 que a gente ganhou, a seleção brasileira não tinha grandes craques, mas tinha um conjunto, né? Tinha um comprometimento com essa camisa, com a camisa da seleção brasileira. Hoje em dia você vê aí os jogadores jogando, tudo modinha, né? Dentro de campo, desfilando,
futebol que é bom não tem, não mostra, né? Aí você vai botar a culpa no Diniz? Claro, ele tem sua parcela. É um técnico ruim? Não, não é um técnico ruim. Acabou de ser campeão da Libertadores com o Fluminense. Veja o time do Fluminense. O problema é que esse time dessa seleção brasileira é uma das piores que eu já vi jogar na minha vida. Estão perdidos em campo, não conseguiram se reencontrar em campo, não conseguiram ainda assimilar o esquema tático do Fernando Diniz. A seleção brasileira está tão fora da casinha que você vê, nunca se viu na seleção brasileira o técnico de clube é o mesmo técnico da seleção brasileira, sabe? É como se ele fosse fichado no Fluminense e fizesse bico por fora na seleção brasileira para complementar uma renda, né? Diga-se de passagem, né? A galera lá fora, os técnicos de ponta, não querem saber da seleção brasileira, não querem correr esse risco de largar seus clubes na Europa para assumir hoje em dia a seleção brasileira. Então deixa aqui a minha indignação, os meus comentários. Quero que vocês comentem aí também com a gente aí, o que vocês acham hoje em dia dessa seleção brasileira, tá? Aqui é o AL Esportes, estamos chegando com vocês aí. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Tem muito futebol, tem palpites, a gente vai largar palpite para vocês aí. Do melhor futebol, você que gosta de ganhar um dinheirinho extra aí, né? Se liga com a gente aqui no nosso canal que vai ter bastante palpite, certo, rapaziada? Então a gente deixa aí o convite para vocês aí, é a nossa indignação com a seleção brasileira que hoje joga em campo, mas não enche mais os olhos do torcedor brasileiro. Isso aqui é a verdade, aquele amor, aquela paixão pela seleção brasileira, aos poucos vocês estão conseguindo acabar. O torcedor brasileiro já não veja mais a seleção brasileira como uma favorita em todos os torneios que participa, né? E olha que o Brasil corre o risco sim de não se classificar